Este mês de junho, é um mês que a convenção ela sugere o tema sobre missões. E nós queremos meditar sobre alguns profetas missionários. Um dos profetas que mais é citado como missionário é o profeta Jonas. Mas nós não vamos falar a respeito do profeta Jonas, nós vamos falar de um outro profeta. Os profetas foram os primeiros missionários enviados por Deus para anunciar o seu maravilhoso reino. Hoje nós temos este privilégio de sermos boca de Deus para a salvação dos homens. Amém? Amém. Hoje você é profeta, você é enviado de Deus para a salvação de pessoas. Este é o propósito de Deus. Quando Deus estabeleceu Israel, Deus colocou Israel exatamente num ponto nevrálgico daquela região, num ponto central. Quem subia para a Europa ou quem subia para a Ásia precisava passar, ou descia para o Egito, para a África, tinha que passar por Israel. Então Israel era quase que um caminho para quem vinha da Assíria, da Babilônia, do norte da Europa, eles passavam então por Israel. Deus fez isso estrategicamente. Quando a gente olha a escrita, que é uma forma de comunicação difundida no mundo inteiro, de Israel, de Jerusalém, Israel, para a nascente do sol, o povo escreve da direita para a esquerda. De Israel para a esquerda, para o ocidente, para o pôr do sol, para o oeste, o povo escreve da esquerda para a direita. Isso é mais uma prova incontestável de que Deus tem algo a mostrar naquela terra, em Israel. Ali, Deus enviou o seu Filho, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O Deus Emanuel, Deus conosco, em nós. Deus conosco. É isso que o profeta Isaías anuncia, falando deste povo que conquistou a terra de Judá e também todo Israel e todo o mundo daquela época, que é o reino babilônico. Eu quero convidar você então a abrir a sua Bíblia em Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Deus enviou o seu Filho Jesus para falar sobre o reino de Deus. E por todo o tempo Jesus falou sobre o reino. Aliás, em Mateus capítulo 24, verso 14, Jesus diz assim, que seria pregado o evangelho do reino em todas as nações, e então viria o fim. Nós vendo o mundo que nos cerca, nós vemos que a moral, os valores estão se deteriorando cada vez mais. Os valores de família, por exemplo, estão se deteriorando cada vez mais. E nós vemos que as profecias a respeito da volta de Jesus estão se cumprindo, estão se aproximando do momento fatídico da volta do Senhor Jesus. Até as pessoas que não temem a Deus, até as pessoas que não conhecem a Bíblia, a palavra de Deus, eles dizem, é o fim do mundo. Eu não sei se é ironicamente ou se é profeticamente falando, mas eles também estão vendo algo acontecer no mundo que nos cerca, que aproxima grandemente a volta de Jesus. E Jesus veio anunciando o reino. Em certa feita, Lucas registra o fato, no capítulo 17, verso 20 e 21, ele é questionado por algumas pessoas, de tanto ele falar no reino, e o reino é semelhante a uma mulher que pegou 30 litros de trigo e colocou algumas medidas, pequenas porções de fermento, e a massa ficou toda levedada. E o reino dos céus é semelhante a um homem que gostava de comercializar pérolas de grande valor. Ele foi, encontrou uma pérola de grande valor, vendeu tudo que tinha, comprou aquela pérola e assim por diante. Só o Mateus capítulo 13, Jesus fala 7 parábolas sobre o reino. Aliás, o evangelho de Mateus é um evangelho que fala do reino, é o evangelho do reino. Se nós pudéssemos resumir, o evangelho de Mateus seria o evangelho do reino. E aqui, em Daniel, no capítulo 2, nós temos um fato acontecido na Babilônia com o imperador, o rei Nabucodonosor. O
O texto é bastante extenso, eu vou procurar ler ele rapidamente para que você tome conta do contexto em que isso acontece. No 2º ano do seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Isso lhe perturbou muito o espírito e ele perdeu o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os adivinhos, os feiticeiros e os astrólogos para que lhe dissessem os seus sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse: tive um sonho, estou aflito para saber o que significa. Os astrólogos disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive para sempre, ou vida longa ao rei. Como nós temos hoje ouvido mais a frase. Conta o sonho a teus servos e daremos a interpretação. O rei lhes respondeu: este é o meu decreto. Se não me contardes o sonho e sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas se tornarão um monte de entulho. Mas se me revelardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim presentes, recompensas e grande honra. Portanto, dizei-me o sonho e a sua interpretação. Mas eles responderam pela 2ª vez: conte o rei o sonho a seus servos e daremos a interpretação. O rei respondeu: sei muito bem que quereis ganhar tempo, porque sabeis o que decretei. Se não me contardes o sonho, recebereis a mesma sentença, pois preparastes palavras mentirosas e más para dizer na minha presença, até que as coisas mudem. Portanto, contai-me o sonho, para que eu saiba que sois capazes de interpretá-lo. Os astrólogos responderam ao rei: não há ninguém sobre a terra que possa cumprir a determinação do rei. Nenhum rei, por grande ou mais poderoso que fosse, jamais exigiu que um mago, um adivinho, um astrólogo ou algo parecido com isso. O que o rei exige é difícil e ninguém é capaz de declará-lo ao rei, senão os deuses que não moram junto aos mortais. Então o rei se irou muito e se enfureceu e ordenou que matassem todos os sábios da Babilônia, e saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios. Daniel e seus companheiros foram procurados para serem mortos. Quando Arioque, capitão da guarda real, saiu para matar os sábios da Babilônia, Daniel se dirigiu a ele de modo sensato e prudente. Ele disse a Arioque, oficial do rei: por que o decreto do rei é tão urgente? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Diante disso, Daniel se apresentou ao rei e pediu que lhe desse um prazo para revelar ao rei a interpretação. Então Daniel voltou para casa e contou o caso a seus companheiros, Ananias, Misael e Azarias, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre aquele mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não fossem mortos juntamente com os outros sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite. Daniel louvou o Deus do céu. Daniel disse: seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque a sabedoria e a força pertencem a Ele. Ele muda os tempos e as estações, remove e estabelece os reis. É Ele quem dá sabedoria aos sábios, entendimento aos que conhecem. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e a luz mora com Ele. Ó Deus dos meus pais, a Ti dou graças e louvor, porque me deste sabedoria e força e agora me revelaste o que te pedimos, pois nos revelaste este assunto do rei. Vamos orar. Querido Deus, assim como Daniel está diante de um mistério, o Senhor também nos coloca muitas vezes diante de situações adversas e difíceis que nós não sabemos
como entender ou interpretar ou saber que rumo tomar na nossa vida, na nossa família, nos negócios. Pai, nós clamamos em nome de Jesus por um tempo de misericórdia, de revelação do Senhor, assim como o Senhor revelou para Daniel a sua palavra, revela ao nosso coração também, Senhor, a interpretação, o conhecimento que vai além da letra, para que não somente nós saibamos o que aconteceu na história, mas também possamos aplicar interiormente, individualmente, a Tua palavra à nossa vida. Que cada um de nós, ao sair deste lugar, saia cheio da presença do Senhor, com direção para a sua vida, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Primeiro, para a gente entender um pouquinho sobre o que acontece aqui, nós precisamos entender quem é Daniel. Daniel é um dos sábios, das famílias reais, ou dos nobres, que foi levado na primeira leva em 605 a.C., quando o rei Nabucodonosor venceu o rei Neco do Egito. Ele venceu o rei, passou por Jerusalém e levou alguns homens, alguns sábios, alguns nobres das famílias reais ali de Jerusalém. Daniel estava entre estes. Ele devia ter entre 17 a 19 anos de idade. Na Babilônia, ele foi colocado junto com outros jovens para que aprendesse a língua dos babilônios e também aprendesse sobre todas as ciências debaixo do céu. Na Babilônia, a ciência e a astrologia eram tão avançados que no ano 500 a.C. eles já tinham noção e conhecimento de que a Terra gira em torno do Sol e não o contrário. Não era geocentrismo, mas heliocentrismo. Eles já tinham conhecimento de baterias, por exemplo, feitas de ácido. Havia um conhecimento avançadíssimo na Babilônia. E o rei Nabucodonosor pede para que um líder, um chefe dele, no capítulo 1 você tem aqui o nome dele, Aspenaz. Não é Aspenas, mas é Aspenaz. E Aspenaz pega, então, esses jovens, coloca eles numa escola e começa a ensinar. E o rei determinou, pelo seu decreto, que algumas coisas deviam ser dirigidas a esses jovens, como alimentação, uma porção de vinho. E Daniel tomou a decisão, juntamente com Ananias, Misael e Azarias, de não se contaminar com aquela comida, porque aquela comida ela era sacrificada e oferecida aos deuses da Babilônia. Antes da vinda de Jesus, o mundo se perguntava: quem é Deus? E todos buscavam conhecer Deus. E de uma forma ou de outra, Paulo diz em Atos capítulo 17 que os povos estavam buscando conhecer Deus, ainda que fossem pelo tato, buscando, procurando, para ver se encontravam algo que os dirigia a Deus. E de repente Deus se revela. Daniel está nesse país e depois de 3 anos ele foi investigado juntamente com os outros sábios. E a Bíblia nos diz que o imperador Nabucodonosor, o rei Nabucodonosor, ele encontrou Daniel e os seus amigos 10 vezes mais sábios do que todos os demais sábios da Babilônia. Deus se revela. O rei tem um sonho, algo inusitado. Seu decreto é: me conta o sonho, e eu vou acreditar que você tem capacidade para interpretar o sonho. Porque é fácil, depois que a pessoa contou o sonho, a gente pode imaginar. Pode ser chuva, pode ser frio, pode ser isso, pode ser aquilo. Mas interpretar e conhecer o sonho sem que o sonho seja contado, os próprios sábios da Babilônia chegaram à conclusão: isso só Deus pode fazer. Só aquele que está sentado no topo do mundo, governa os céus e a terra, pode fazer isso. Então Daniel, um estrangeiro, escravizado, emasculado, Daniel nunca se casou, ele não pôde ter filhos, ele não pôde deixar descendência, porque os reis transformavam esses sábios em eunucos, para que servissem
com integridade, de tempo integral no reino. Não se ocupasse com família, não se ocupasse com filhos, estivesse integralmente dedicado ao rei e aos negócios do rei. Daniel, tirado da sua pátria, levado a uma pátria estrangeira, obrigado a aprender uma língua estranha, uma cultura diferente, submisso à autoridade do rei, apresenta Cristo, Deus, o Criador, para aquele rei e para aquele rei. Os primeiros missionários que Deus mandou aos povos foram os profetas no Antigo Testamento, de uma forma especial. José, quando foi vendido pelos seus próprios irmãos ao Egito. Depois, o profeta Jonas, que foi levado até Nínive. Primeiro ele tenta fugir, e lá no barco ele evangeliza aqueles homens que se prostram diante de Deus e prestam culto e adoração e sacrifícios a Deus. Depois Deus leva Jonas até a cidade de Nínive, que tinha mais de 120 mil habitantes. E pela pregação de Jonas, eles se arrependem, se convertem. Depois nós vemos a rainha do sul vindo ver a sabedoria de Salomão. Quando Cristo vem, ele diz: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações. Batizem esses discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu vou estar junto com vocês. Ensina essas pessoas a guardarem todas as coisas que eu ordenei a vocês. A mensagem do Evangelho deve ser levada a todos os países, a todos os povos, línguas e nações. Cada recanto dessa cidade precisa ser alcançado com a mensagem do Evangelho. Talvez você diga, mas eles têm televisão, eles ligam a televisão, eles ouvem na televisão, ouvem no rádio. Deus não falou do céu, eu amo vocês. Deus veio e se fez homem. Um evangelho sem o contato físico, sem o calor humano, sem o tato e caminhar junto, perde a sua essência e seu poder. Jesus chamou alguns homens dentre os seus discípulos, ele chamou eles, separou esses homens para estarem com ele. Em primeiro lugar, nós precisamos andar com Cristo, ou com alguém que serve a Cristo. Precisamos andar em submissão àqueles que servem a Deus. Daniel, Ananias, Misael e Azarias estavam lá na Babilônia como mensageiros do reino. E nós podemos aprender algumas lições aqui nesse texto. O contexto dele é muito mais amplo. A interpretação que Daniel dá, recebida da parte de Deus, é que o rei Nabucodonosor teve um sonho de uma estátua gigantesca de 2,70 metros por 27 metros de altura. Ele construiu depois algo semelhante, no capítulo 3, provavelmente de acordo com a visão que ele havia tido no sonho. A cabeça dessa estátua era de ouro refinado, ouro puro. O peito e os braços eram de prata pura. O abdômen e o quadril era de bronze. As pernas eram de ferro. Os pés eram em parte ferro e em parte barro de oleiro. Aquele barro bem fino. E de repente, o rei Nabucodonosor vê uma pedra saindo de uma montanha, tirado daquela montanha sem o uso de mãos humanas. Essa pedra sai de lá, vem e acerta a estátua exatamente nos pés. E a estátua toda, como se fosse uma nanotecnologia, começa a se desfazer e vira pó. Tanto o ferro, como o barro, o bronze, a prata e o ouro. Tudo se desfaz. E aquela pedra começa a crescer e começa a encher toda a terra. E Daniel então explica, ensina e revela ao rei Nabucodonosor a interpretação desse sonho. Ele diz: a cabeça
É você, Nabucodonosor, e seu império, o Império Babilônico. A prata, porque o peito e os braços já têm uma divisão em duas partes, embora seja um, porque a prata estava unida, era um metal, será o reino dos medos e dos persas. O abdômen e o quadril, que é de bronze, será um terceiro império. É o Império Macedônio, com Alexandre o Grande, no ano 325, que conquistou toda a Europa, toda a Ásia, até a Índia. Os gregos são conhecidos como hedonistas, dados ao prazer. As pernas de ferro simbolizam um quarto império, o Império Romano. Mas é um império dividido. Daniel diz, é um império dividido, porque ele está em parte barro e em parte ferro. O Império Romano foi o primeiro império democrático da Terra. Havia o imperador, havia o César, que saía ao campo para conquistas, e havia o Senado, que fazia as leis para governar o país. Era um reino dividido. Não somente dividido ali em Roma, mas também dividido porque havia casamentos com vários povos e acordos feitos. Para que algo fosse feito, havia necessidade de projetos, passar pelo Senado, ser votado, ser aprovado, havia discursos, havia uma burocracia tremenda. Mais ou menos como nós vivemos num país democrático, não precisa maiores explicações deste fato. O bronze puro, a prata pura e o ouro puro significa governo centralizado, purificado, que dá a direção correta para o seu povo. E todos devem se submeter. Então vem um quinto império, que é a pedra. Esta pedra é a pedra que os construtores rejeitaram. Jesus é a pedra angular. Jesus é este quinto reino que veio no tempo do Império Romano, por isso bateu nos pés. Quando Roma governava a Palestina, toda a Europa, a Ásia, veio Jesus Cristo. E o reino que aqueles homens perguntaram para Jesus, onde está o reino? Onde está o reino? Lucas 17, versículo 20 e 21, Jesus diz, o reino do céu não vem de forma aparente. Ninguém vai dizer está aqui, está ali ou está acolá. Porque o reino de Deus está dentro de vocês. Ou conforme algumas traduções, o reino de Deus está em vocês. Quando Paulo revela em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 26, 25, 26 e 27, ele diz, esse é um mistério que estava oculto no tempo passado. Cristo em vós, esperança da glória. Deus veio para habitar em nós. Deus não falou dos altos céus, Ele não disse de lá, olha, eu amo vocês. Ele veio e se fez homem igual a nós. Ele enfrentou aquela cruz e todas as provações como homem. Ele veio para nos dar esperança e vida. Daniel foi o proclamador do reino. Ele proclamou ao rei da Babilônia, olha, o teu reino pode ser muito bonito, pode ser muito nobre, pode ser muito poderoso, como o ouro refinado, mas ele vai passar. O reino dos medos e persas será uma prata pura, mas vai passar. O reino dos macedônios pode ser um bronze forte, mas vai passar. O reino romano, que é de ferro, que esmiuça e quebra todas as coisas, vai passar. Mas o reino da pedra,
Jesus disse, sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja, e as portas da morte, do inferno, não vão prevalecer contra ela. Não tem morte que impede o prosseguimento do reino de Deus. Daniel disse para o rei Nabucodonosor, se você quiser acompanhar, você pode olhar aí os versos 44 e 45 que eu vou ler. Mas durante o reinado destes reis, Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. A soberania deste reino não passará a outro povo, mas ele destruirá e consumirá todos esses reinos e subsistirá para sempre. Como viste que a pedra soltou-se do monte sem o auxílio de mãos, esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus revela ao rei o que acontecerá no futuro. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Sabe por que Daniel teve a ousadia de dizer isso? Porque Deus revelou para ele. Quando Arioque, o chefe da guarda, apresentou Daniel para o rei, Daniel ouviu a palavra do rei. No verso 26 diz, o rei respondeu a Daniel, cujo nome é Beltesazar, podes me revelar o sonho que tive e a sua interpretação? Verso 27. Na presença do rei, Daniel respondeu, o mistério que o rei exigiu, nem sábios, nem adivinhos, nem magos, nem prognosticadores lhe podem revelar. Mas há um Deus no céu que revela os mistérios. Ele revelou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias, o sonho e as visões que tiveste quando estavas deitado são estes. E Daniel, com toda a autoridade, diz, você sonhou isso. E o que você sonhou significa isso. Porque Deus revela. Deus é poderoso para revelar seu plano. Antes que Deus criasse o mundo, ele já havia feito todo o seu projeto. Deus não é surpreendido por nada que aconteça neste mundo. Deus é o único que já sabe o final. Deus é poderoso e sábio demais para errar. Ele criou todas as coisas com um propósito. Você não existe por acaso neste mundo. Deus não criou você por acaso. Você é um fruto do eterno amor poderoso de Deus, de extremo bom gosto. E Ele não somente disse do alto céu, eu amo você. Ele deu provas do amor dele por você. Deu seu filho para que morresse naquela cruz em seu lugar. Ele venceu a morte como garantia da minha e da sua ressurreição e da vida eterna. Deus revela o seu plano a quem Ele quer. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Jó, no capítulo 42, verso 2, depois de passar por todas aquelas problemáticas da sua vida, ele diz, agora eu reconheço que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ninguém jamais vai frustrar os planos de Deus. Deus tem um propósito, Ele vai ressuscitar a humanidade. Aqueles que creram nele vão tomar posse da vida eterna. Aqueles que rejeitaram, preferiram confiar no seu próprio instinto, na sua própria sabedoria, vão estar eternamente longe de Deus. Nós somos o único povo que já sabe o final. A única coisa que nos resta é caminhar. Jesus é o caminho, não o estacionamento. Precisamos andar nele, viver dia a dia nele, com ele, por ele, para ele, porque para ele são todas as coisas. Deus revela a interpretação dos seus sonhos e de seus planos para aqueles que o buscam de todo o coração. Daniel buscou a Deus de todo o seu coração, com humildade. Ele era da família real, mas ele jamais agiu com arrogância diante do reino de Deus. Você acha que Deus vai se revelar para aqueles que se aproximam dele só por curiosidade? Nós já falamos aqui há 2 anos e pouco atrás sobre Lucas capítulo 9, onde Herodes queria ver Jesus.
e nós discorremos sobre o tema curiosidade só não basta. Curiosidade só não basta. Deus não executa seu plano sem primeiro anunciar isso aos seus profetas. Amós capítulo 3, versículo 7 nos diz que Deus revela aos seus profetas o que vai fazer. Amós capítulo 3, versículo 7 e versículo 8 diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem revelar aos seus servos, os profetas. O leão rugiu, quem não temerá? O Senhor falou, quem não profetizará? Se Deus disse, Paulo diz, ai de mim se não pregar, ai de mim se não falar. Deus deu uma palavra e colocou ela na sua boca. Vai e prega. Anuncie a graça de Deus. Anuncie o amor de Deus às pessoas que estão lá fora, vivendo no seu pecado, sem esperança, sem fé. Se elas morressem hoje, pergunta para elas. Se você morresse hoje, você sabe para onde você vai? Muita gente diz que nós somos arrogantes porque nós temos certeza da nossa salvação. Mas não somos nós que temos a certeza da salvação, é a palavra de Deus que diz que nós temos a salvação em Cristo Jesus. E ponto final, não é pelo que eu fiz, não é pelo que você fez, não é pelo que meu pai fez, não, é pelo que Cristo fez. É graça, é um presente que nós não merecemos, mas Ele resolveu nos dar. É graça de Deus. É necessário que nós busquemos. No capítulo 9, Daniel busca de novo a Deus. Daniel tem visões. No capítulo 7, ele tem a mesma visão dos 4 reinos e também do 5º rei que vem com as nuvens. E se dirige ao ancião de dias. Então, no capítulo 9, Daniel começa a orar, a buscar a Deus. Ele quer saber o que acontece, por que isso acontece. E o texto nos diz que ele buscou a Deus com jejum e orações. Ele confessou os seus pecados diante de Deus, mesmo sendo um homem nobre no seu país. Mesmo sendo reconhecido no Império Babilônico pelo próprio imperador Nabucodonosor, depois por Ciro e por Dario, como homem de Deus, com uma posição de governante, ele não se exacerbou, ele não se orgulhou diante de Deus. Ele foi humilde, confessou os seus pecados. Ele pediu a misericórdia de Deus, como no capítulo 2 ele pediu a misericórdia de Deus. Se você olhar em Daniel capítulo 9, você vai ver no versículo 4, orei a Deus, meu Deus, confessando, eu disse, ó Senhor Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos, pecamos, praticamos o mal, agindo com impiedade e rebeldia, apartando-nos dos teus preceitos e das tuas normas. Daniel se humilhou diante de Deus. Daniel jejuou por 21 dias, buscando uma resposta de Deus. E quando o anjo Gabriel vem conversar com Daniel, ele diz, Daniel, você é muito amado. Você é muito amado. Quando você começou a orar, a resposta já saiu. Deus mandou a resposta na mesma hora. Agora, se Daniel tivesse se calado, diante do decreto de Nabucodonosor, não somente ele, seus 3 amigos, como todos os demais sábios da Babilônia teriam perecido. Daniel não foi egoísta. Agora, se nós sabemos do grande amor de Deus, do poder de Deus, da graça de Deus, da ressurreição certa, da vida eterna certa, por que nós nos calamos tantas vezes diante das pessoas, não queremos incomodá-las, não queremos ser inconvenientes, tantas vezes não queremos criar polêmica?
Alguns dizem, futebol, política e religião, mas eles vivem discutindo futebol, política e religião. Mas quando você confronta com a verdade, é uma saída para tentar calar a nossa boca. É uma tentativa de calar a boca. Quando Nabucodonosor disse, vai, mata todos os sábios, é uma tentativa de calar a boca daqueles que Deus levou para colocar lá no palácio, no império, a fim de que fosse proclamado o Rei da Glória. O império do Senhor Jesus, que não vai passar para outro povo. A igreja que Jesus estabeleceu não vai ser passada para outro. Deus não tem um plano B. Deus não faz planos de contingência. Deus não é como a gente que tenta sair de casa e de repente fura o pneu e aí a gente vai olhar, ver se tem step. Deus só tem um plano. E esse plano se chama Igreja do Senhor Jesus. Jesus deu uma ordem. Ide, façam discípulos de todas as nações e batizem esses discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a outra ordem que ele dá é, batizem e ensinem eles a guardar todas as coisas. Deus revela a chegada do reino do seu ungido. Este reino não vai ser passado para outro. A revelação do Senhor traz juízo, ao mesmo tempo que traz salvação. Quem não crê no Senhor Jesus já está condenado. João capítulo 3, verso 36. Jesus diz, quem crê tem a vida eterna. Quem não crê, sobre ele permanece a ira de Deus, o juízo. Só tem uma salvação, só tem um Salvador, se chama Jesus de Nazaré. Deus chamou os seus discípulos para testemunharem a sua revelação. O profeta Isaías já diz, quão belo, quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as coisas boas, a boa notícia, o Evangelho. Você pode anunciar o Evangelho do Senhor Jesus. Somos apenas estrangeiros como Daniel, Ananias, Azarias, Misael. Estamos num país estrangeiro. Nós não temos pátria aqui. Miqueias capítulo 2, versículo 10, diz, vamos, levantemo-nos e vamos, nós não temos lugar aqui de descanso. Nós aguardamos uma pátria celestial. Nós aguardamos uma cidade da qual o próprio arquiteto é Deus. Na semelhança de Abraão, nosso pai da fé, nós estamos morando na terra da promessa, mas como estrangeiros. É isso que Pedro, na primeira carta, ele diz, estrangeiros e peregrinos. Somos estrangeiros e peregrinos. Cuidado para que as luzes da Babilônia, deste mundo, não hipnotizem o seu coração. Deus revela aos que se humilham diante dele. Quando Jesus ensina seus discípulos a orar, ele disse, Pai nosso, que está nos céus. Isso significa que ele é Pai não somente meu, ele é Pai nosso. Isso significa que ele está nos céus e não aqui na terra. Ele não pode ser contaminado, nem contagiado pelo que acontece na terra. Quando nós estamos em crise, Deus não está em crise, ele continua sentado no seu alto e sublime trono. Então, quando você está passando por dificuldade, saiba que Deus continua no trono, continua reinando. Clame a Ele, busque Ele. Ele tem uma direção para a sua vida. Às vezes nós imaginamos que a nossa situação está muito difícil. Se nós estivéssemos na mesma situação de Daniel, será que nós iríamos clamar a Deus? Será que nós não iríamos nos unir com aqueles murmuradores e dizer, nada que eu faço dá certo, não vale a pena ter esperança, está dando tudo errado na minha vida? Ou será que nós nos uniríamos a Paulo e Silas, como estavam na prisão, mesmo depois de levar uma
quarentena de açoites menos uma, eles estavam louvando e exaltando o nome de Deus? Segundo Crônicas, capítulo 16, verso 9, o profeta diz para o rei Asa: quanto ao Senhor, seus olhos percorrem toda a terra para mostrar-se forte para com aquele cujo coração é totalmente dele. Sabe por que Deus não ajuda a pessoa que é arrogante? Jamais ele vai reconhecer que foi Deus quem fez. Então, quando nós nos humilhamos diante de Deus, sabemos disso e reconhecemos isso, nós temos entrada na presença de Deus. Todo aquele que a si mesmo se humilhar, Jesus diz em Mateus 23, 12, todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. Deus continua o mesmo Deus. Deus é Pai, mas Ele é soberano. Ele revela através de Daniel que o seu reino não passa, que o seu reino é eterno, que todos os outros reinos passam, mas o dele não. De que maneira nós nos aproximamos de Deus? Somos humildes, somos reverentes, temos temor e tremor. 3 vezes o Novo Testamento diz que nós devemos chegar diante de Deus e desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Nós devemos sempre nos aproximar diante de Deus com o rosto em terra. O profeta Jeremias, em Lamentações, diz: põe a cara no pó, pode ser que ainda exista esperança. Daniel chamou seus 3 amigos e disse: vamos botar a cara no pó e vamos clamar a Deus, quem sabe Deus é misericordioso e nos revele o que o rei sonhou. É dessa maneira que nós devemos chegar diante de Deus. Humildes, reverentes. Deus se revela àqueles que o glorificam em público. Daniel não disse: olha, nós temos a saída. Daniel não puxou a brasa para o seu assado em momento nenhum. Em todo tempo ele deu glória a Deus. É Deus quem merece, é Deus quem deve ser glorificado, é Deus quem deve ser exaltado. Quando José foi tirado da prisão, foi levado para a presença do faraó para revelar o seu sonho, José disse: olha, quem revela é Deus. É Deus quem revela, não é o homem. Não está em mim, é Deus quem faz. Deus se revela àqueles cujo coração está cheio de temor e tremor. Provérbios 1, 7. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Filipenses 2, 12. Paulo diz aos filipenses: é a carta da alegria. Paulo diz: olha, não só quando estou presente, mas agora quando estou ausente, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Sempre temos que ter temor e tremor diante de Deus. Ele é nosso Pai. Não é nosso paizinho. Paizinho é na intimidade. Quando você está orando no seu particular, você pode abrir seu coração e dizer: papai, paizinho, eu te amo. O Senhor é o máximo. Mas isso em público é reverência, é exaltação. Senhor, Deus, maravilhoso Senhor, glorificado seja o seu nome. O seu reino é sempre eterno. Jesus ensinou a fazer isso. Em particular, é eu e Deus. Pai, quero falar contigo. Em público, é Senhor, nos achegamos diante de Ti humildemente, em reverente adoração e oração. Deus se revela àquele que o glorifica em público.
mas aquele que tira toda e qualquer máscara no seu particular. Não adianta nós chegarmos diante de Deus com máscaras no nosso coração. Não adianta nós fazermos como Jesus diz em Lucas capítulo 18, versículos 9 em diante, daquele fariseu que chegou diante de Deus e disse: graças te dou, Senhor, que eu não sou como os demais homens. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo. Eu queria ser meu filho para ter um pai como eu. Eu queria ser meu pai para ter um filho como eu. Jesus disse que lá naquele mesmo lugar havia um publicano, um funcionário público, que era considerado pelo judeu como pecador, como o traidor da pátria. Ele disse, sem ousar levantar os olhos aos céus: Senhor, tem misericórdia de mim. Jesus diz que esse foi para casa justificado e o outro saiu numa situação pior. O maior inimigo da intimidade com Deus é o serviço de Deus. Pastor Dallas Willard nos diz que o pior inimigo da intimidade com Deus é o serviço de Deus. Muita gente trabalha para Deus, mas não trabalha com Deus. Muita gente faz coisas para Deus, mas não faz coisas com Deus. Deus quer intimidade, Deus quer nosso coração. Paulo diz que há um grande perigo de nós considerarmos comum as coisas de Deus. O Espírito Santo disse para Pedro, na visão que ele teve: não considere coisa comum o que eu santifiquei. Não considere coisa comum o que eu santifiquei. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16, que agora, ainda que eles, no passado, Paulo principalmente, considerou que Jesus era apenas um homem, agora ele não olha mais para Jesus dessa forma. Ele sabe que ele é Rei dos Reis, ele é Senhor dos Senhores, está assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, e ele vai voltar glorioso nos céus. Por isso, diante da revelação de Daniel para Nabucodonosor, Nabucodonosor reconhece que o Deus que revela todas as coisas é o Deus Criador dos céus e da terra. Ele diz: então o rei Nabucodonosor caiu com o rosto em terra e reverenciou Daniel e ordenou-lhe que lhe trouxesse uma oferta de cereal, de incenso. O rei respondeu a Daniel: verdadeiramente o vosso Deus é Deus dos deuses, Senhor do Senhor e revelador dos mistérios, pois pudesse revelar esse mistério. Quando nós somos fiéis testemunhas do amor de Deus e direcionamos toda e qualquer adoração e louvor a Deus, o resultado é vidas transformadas, vidas tocadas, vidas libertas, vidas salvas. Jesus veio para que nós tivéssemos salvação, perdão, graça, e fazermos parte deste reino. Talvez Daniel pudesse ficar orgulhoso por ser um alto funcionário, um homem nobre que morava no palácio. Mas nós somos chamados a fazer parte de um reino que não termina. Nós somos chamados para fazer parte de um reino eterno. Eu não sei por que aqueles que dizem que fazem parte deste reino murmuram tanto, reclamam tanto, vivem como pessoas que não têm esperança, não vivem pela fé. Nós precisamos viver como Jesus. Ele é o autor e consumador da fé. O meu justo será salvo pela fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Temos que levantar a cabeça, temos que olhar para frente, temos que declarar que Deus é bom, temos que declarar que Ele está no trono, que Ele reina. Nós não podemos nos humilhar diante das circunstâncias, das dificuldades e dizer agora não dá mais, pois é o rei que já decretou e todo o decreto do rei tem que ser cumprido, a gente vai morrer mesmo. Daniel não fez isso.
Daniel se levantou e disse: dá um prazo aí, rei. Nós temos um Deus no céu. Nós temos alguém que está acima de todos os governos. Nós temos alguém a quem nós adoramos. No capítulo 3 de Daniel, se você ler, você vai ver os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que era o nome que eles deram na Babilônia para eles. O rei Nabucodonosor, diante daquela visão dele, ele manda fazer uma estátua de 27 metros, de 2,70 metros de largura, e diz: diante dessa estátua todo mundo tem que se ajoelhar. O meu reino não vai passar. E esses 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, disse: olha, rei, Deus pode nos livrar da sua mão. E se ele não livrar, não tem problema nenhum. A gente não vai se ajoelhar diante dessa coisa. E o texto nos fala de uma grande libertação. Às vezes nós queremos a vitória, mas nós não queremos passar pela fornalha. Às vezes nós queremos o reconhecimento, mas nós não queremos passar pela dificuldade de uma ameaça, de um decreto do governo. Estou cansado de ver gente que diz que é crente, que fica com medo do decreto de governos, do que o Senado pode votar. Nosso reino não é dessa terra, nosso reino não é desse mundo, o nosso Deus não é desse mundo, ele não pode ser demovido, o seu reino não pode ser extinto, não vai passar para nenhuma outra geração e nem para um outro povo. Nós cremos no Rei eterno, ele governa, ele está sentado à direita do Pai, se chama Jesus de Nazaré. Você quer fazer parte desse reino? Entregue a sua vida a Jesus. Seja submisso a Jesus. Entregue sua vida a Ele. Confia nele. Nós queremos cantar essa última canção. E durante o cantar dessa última canção, se você deseja fazer parte deste reino, e se você entendeu, Ele governa, independente das circunstâncias do mundo que nos cerca. Não é o tempo que limita o governo de Jesus. Ele é eterno. Ele é eterno. Se você crê, se você quer entregar sua vida a Jesus, hoje é o dia em que você pode fazer isso. Daniel se prostrou diante de Deus. Ele disse: Senhor, com sua misericórdia, revela esse plano para nós. Você pode entregar sua vida a Jesus, dizendo: Senhor,